Meu nome é Arthur Matucci. Eu nasci na cidade de São Paulo, em 1949. Eu tenho 3 irmãos. Minha mãe era uma artista plástica, ela era pintora, né? Ela pintou pouquíssimos quadros, mas ela tem um certo talento artístico. E eu, quando era criança, acho que eu tinha 8 anos, reconheceram que eu tinha talento artístico por causa de uns desenhos que eu fiz na escola. E meu pai era médico e gostava muito de ciência, mas também gostava de filosofia, gostava muito de matemática. Então, acho que pelos pais eu já tive uma formação muito boa, que influenciaram bastante, assim, me davam muitas coisas para ler. Eu e meus irmãos éramos muito estimulados. Tem um fato que eu acho que foi influência dos meus pais, que eu acho muito interessante, que eu acho que resultou nessa vontade de escrever, de ser escritor. Que foi assim, toda criança tem um álbum de bebê, né? Eu não lembro se eu tive, eu acho que eu não tive, eu tive e perdi, ou perderam. Mas meus pais, eles escreveram um caderno para mim, que iam descrevendo os meus primeiros dias, meus primeiros meses de vida. Mas em vez de eles escreverem na terceira pessoa, tipo, o Arthur fez isso, o Arthur fez aquilo, eles escreveram alternadamente, tem textos do meu pai e da minha mãe, na primeira pessoa. Eu estou doente, eu não estava bem, eu fiquei muito contente quando vi minha tia. Então, eu acho que isso influiu bastante na minha carreira, que tem sido uma carreira de escritor, tanto de ficção como de ensaios, teoria. Uma das lembranças é que eu já era um escritor. Daí eu escrevi um manifesto que chamava Agobiocrato Psicodemo, e eram assim, vários sufixos que formavam toda uma ideia. Ago de agonia, bio, vida, crato, poder, e psicodemo. Era já uma manifestação literária minha e um pouco política, visionária. E isso me acompanhou, assim, até hoje eu escrevo manifestos. O meu último trabalho é um manifesto pela reinformação. Chegou a época de eu fazer a universidade, eu acho que eu li nos jornais, eu não lembro exatamente como, que eu fiquei sabendo que existia a Escola de Comunicações e Artes, mas naquela época eu queria fazer cinema, então eu sempre tive vontade assim, de ser diretor de cinema, ou de trabalhar com literatura, ou de escrever para teatro. E eu escrevi para teatro, dirigi peças e atuei em peças de teatro amador antes de entrar na ECA, quando eu tinha 18 anos. Então, daí eu vim para a ECA com muito entusiasmo, só que eu cheguei aqui e eu achei que a ECA não estimulava a parte criativa das pessoas. Então, sei lá, eu vi isso em várias vezes, assim. Inclusive, eu cheguei a mostrar meus textos de teatro para professores da ECA e eles, assim, achavam que aquilo não valia nada, que não significava nada, que não tinha valor nenhum. Porque era um texto meio excêntrico, meio fora do padrão mesmo, né? Mas eu achei que se eles tivessem me orientado, poderia ser melhor. E daí eu teria desenvolvido mais, talvez, como eu desenvolvi nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos eu desenvolvi bem essa parte de dramaturgia. A Escola de Comunicações Culturais, como chamava na época, eu entrei aqui em 67, mas era um ano de muitas greves e tudo. Eu, por vontade própria, resolvi perder o ano e recomecei tudo em 68, pelo que eu lembro. Eu acho que a ECA foi uma grande invenção da USP. Eu acho que foi excepcional que a ECA tenha existido, na verdade. Eu acho que a ECA favoreceu o meu crescimento artístico, intelectual, emocional, de todas as maneiras possíveis. E eu acho que a ECA abriu um campo de possibilidades novo para a cultura de São Paulo e do Brasil. Então, eu acho que se a ECA não tivesse existido, minha vida seria outra. Isso eu tenho certeza. Minha carreira tem se caracterizado por isso, por uma experimentação em vários meios. Então, eu já escrevi para teatro, eu já fiz performance, eu já fiz cinema, eu já fiz vídeo, já escrevi poesia, já escrevi roteiros, já fiz artes plásticas, já fiz fotografia digital. Então, assim, eu tenho uma certa vontade de experimentar várias linguagens, que eu acho que são desafios para mim. E eu acho que o ambiente da ECA favoreceu muito isso, a descoberta das linguagens, da expressão e da comunicação.
O que aconteceu de interessante para mim aqui na Escola de Comunicações e Artes, que gerou um trabalho que eu acho muito importante para mim, foi a liberdade que eu tive de experimentar com máquinas Xerox. Eu chegava e falava assim, eu quero tirar um Xerox dessa planta, dessa folha, dessa raiz, desse copo. E os funcionários falavam, pois não, pode tirar. Eu lembro que uma vez eu subi em cima da máquina também, que eu queria tirar do meu pé. Então, assim, eles deixavam fazer o que eu queria. E daí eu fiz muitas experimentações artísticas, tirei de barbante, e daí tirava a folha do Xerox e colocava de novo invertida. Daí tem uma imagem do barbante simetrizado, que ficou uma imagem muito interessante. Tirei do meu rosto no meio de um esfregão, que são aqueles barbantinhos, daí ficou parecendo uma cabeleira, e ficou um trabalho que eu achei maravilhoso, assim, eu já mostrei muitas vezes, e se transformou depois numa serigrafia. Então, essa liberdade me deu a ideia de fazer uma revista. A revista se chamava La Fenômena. Mas quando eu estava produzindo essa revista, eu lembro que eu falei, eu quero publicar artigos que já foram publicados. E daí uma pessoa falou assim para mim, você não pode fazer isso por causa do copyright. Então, isso é contra a lei. E eu lembro que eu falei, mas que curioso, porque eu acho que esse autor, ele gostaria que eu publicasse o artigo dele. Porque o artigo dele ia ser difundido para mais pessoas. E daí eu tive esse insight, que foi a criação de um símbolo contra o copyright, assim, que seria uma alternativa se o autor quisesse que os textos dele, a informação que ele produzisse, fosse publicada novamente, ele autorizaria. Então, em vez de ele pôr o símbolo do copyright, ele poria o símbolo que eu havia criado, que se chama Semion, um símbolo internacional para informação liberada. E daí eu incluí nessa revista essa ideia de um símbolo internacional para informação liberada. Então, esse tem sido um dos meus principais trabalhos. Foi publicado até nessa revista Leonardo, que é um periódico, esse aqui é Outras Visões do Semion, o periódico de arte, ciência e tecnologia. É o principal periódico dessa área no mundo. Então, o fato de ter sido publicado aqui, para mim, foi uma honra, eles terem aceito. E isso, assim, é um reconhecimento do meu trabalho. E esse símbolo, a primeira versão dele é de 1972, quer dizer, foram alguns anos, eu estava na ECA, eu estava fazendo graduação na ECA, quando esse símbolo foi criado, e ele é considerado a primeira contestação no Brasil, certamente, da propriedade intelectual, e o primeiro trabalho, assim, de orientação política contestatória do direito autoral no Brasil, e um dos primeiros do mundo também. Agora, com a web, depois no 94, essa questão do direito autoral, de uma rediscussão da propriedade intelectual, se tornou cada vez mais premente. E eu continuo trabalhando nessa área. Eu saí da ECA em 1974, eu estava fazendo mestrado, e fui estudar no Midwest, no meio oeste americano. E eu fui estudar comunicações. Na Universidade de Iowa tinha um departamento de multimídia. Então, eu fui estudar comunicação, mas eu fui assistir aulas no departamento de arte. E daí eu encontrei uma receptividade também para os meus trabalhos políticos. Lá eu fiz trabalhos, eu gravei no matadouro pela primeira vez. Aqui em São Paulo eu tinha fotografado um matadouro. Então eu tive um trabalho assim bem político sobre os direitos dos animais, né? De protestar contra o sacrifício dos animais. A primeira universidade de Iowa, eles eram, eu acho que, mais fechados que a Universidade de São Paulo, em termos de novas ideias. Na verdade, a questão da propriedade era central, era a propriedade da informação e o homem também como proprietário do animal, né? É difícil de comparar, mas de algum modo é sempre uma aventura você ir para outra cultura, para outro país, conhecer outras pessoas. Depois de Iowa, eu fui para a Universidade da Califórnia em San Diego. Lá eu encontrei um ambiente muito aberto. Um dos exercícios no curso de arte era escrever narrativas das mais diversas, sobre os mais diversos temas.
E eu, num determinado momento, eu escrevi uma narrativa sobre Alpha Centauri, que eu tinha acabado de descobrir que Alpha Centauri é a estrela mais próxima do Sol e também é uma estrela binária. Então eu achava aquilo muito bonito, né? Então eu escrevi uma narrativa e apresentei para um professor chamado professor Newton Harrison, que era um artista ambiental, que juntava arte, ciência, antropologia. E ele falou para mim assim, que eu devia desenvolver a parte ficcional, visionária, fantasiosa também, não ficar só restrito na parte política. E aquilo para mim foi uma liberação, de algum modo, uma liberação expressiva de linguagem. Eu voltei para São Paulo em 1981, né? Surgiu uma vaga no Departamento de Artes Plásticas, primeiro para substituir o professor, que havia abandonado o curso, e depois para prestar o concurso, logo em seguida. Eu prestei o concurso, passei, fui aceito. Isso foi em 1984. Daí, assim, me tornar professor da ECA foi uma oportunidade excepcional para mim, porque eu acho que quando você é obrigado a ensinar, você é obrigado também a estudar muito mais profundamente, levar muito mais a sério a formação dos alunos e o que você vai falar durante a aula e tudo mais. Alguns dos métodos que eu trouxe para o meu ensino, tanto em artes e depois em comunicações, vieram da minha experiência no Departamento de Artes Visuais da Universidade da Califórnia em San Diego. Por exemplo, escrever narrativas. Eu sempre peço para os meus alunos escreverem narrativas. Acho que o professor tem que estar sempre reinventando e tentando motivar os alunos. Eu sinto satisfação quando eu acho que eu tenho algum sucesso, quando eu vejo que eles estão motivados, que a metodologia que eu propus deu certo. E me sinto mais contente ainda quando eles refletem um pouco do meu pensamento, que é a questão ética, ambiental, humana, espiritual. Eu procuro motivar os alunos para que eles se revelem como pessoas, como indivíduos, como sujeitos, como subjetividades. Eu acho que o fato de existir a Escola de Comunicações e Artes no campus Butantã da USP é excepcional. Eu ouvi dizer aqui mesmo que a ECA formou muitos intelectuais, jornalistas, cineastas brasileiros. Eu acho que nós temos uma influência marcante na cultura brasileira. Eu acho que a Universidade de São Paulo devia ser ousada novamente. Como ela foi com a criação da ECA no final dos anos 60, eu acho que agora, no início do século XXI, estava na hora da Universidade de São Paulo criar uma nova escola. Eu acho que falta, assim, amor, solidariedade, companheirismo, esperança, gratidão. Acho que falta, mas não é só na ECA, na USP, na cidade de São Paulo, no Brasil, no planeta Terra. A sociedade brasileira produz armas, entendeu? Todo dia a gente vê no jornal, uma criança foi morta por acidente. Só existem tiros acidentais porque armas estão sendo produzidas. Quando as armas pararem de ser fabricadas, os tiros acidentais vão desaparecer. Eu acho que ciência é ultrapassar os limites. Eu queria deixar essa centelha, que a ciência cartesiana não deve prevalecer para sempre. Que o pensamento humano pode adquirir novos paradigmas.